Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente quarta-feira, uma quarta abençoada, que em tudo que você colocar as tuas mãos venha prosperar. Que Deus abençoe o seu dia. Quarta-feira, a metade da semana chegou. E aí? Como tem sido para você? Vamos aqui. Como foi a semana para você até aqui? Tá indo bem? Em tudo que a gente formos fazer na nossa vida, existe começo, meio, fim. Né? Começo, meio e a finalização, a meta. Nós vivemos em prol de um objetivo final. Quem acredita em espiritualidade, essas coisas, a meta final seja ir para um lugar melhor. Pensando aqui no comum, o tradicional, no CLT, que é geralmente desde pequeno a gente é ensinado pelos pais a se esforçar nos estudos, ir para uma boa escola, uma boa faculdade, ter um bom emprego, que no final isso vai resultar em uma aposentadoria diferenciada, né? Um fundo de garantia ali, né, diferenciado, para que você possa ter os seus últimos dias, né, de uma forma mais tranquila, que é a expectativa, né? No entanto, nem sempre é assim, né? Mediante a aposentadoria ser tão pouquinha, né, praticamente as pessoas não conseguem nem ter um diferencial algum, né? Então vivem a vida inteira se esforçando em prol de algo que no final das contas não era aquilo que esperava. Então é muito raro a gente ver pessoas assim. Tem, mas a gente não encontra tantas pessoas assim, né? Que no final da sua vida lá estão sossegados, tranquilos, né? Parando para ver, né? De forma racional, tem até a lógica, né? Se a gente pensasse de uma forma mais racional, ou tivesse esse hábito de estar refletindo, né, a gente entenderia que a gente está deixando o nosso futuro, né, o nosso fim à mercê do Estado, né? Então não faz sentido, né, que realmente a gente conseguisse viver aquilo que nós desejamos, né, que desenhou, né, na sua mente, no seu coração, deixando praticamente a sua vida à mercê de um terceiro, e ainda mais do governo, do Estado, que estão um pouco se lixando com nossas vidas, que essa é a realidade. Inclusive nós estamos bem no momento, né, de eleição, né? Ontem, eu não gosto de ficar acompanhando, vendo muito, mas ontem eu vi um vídeo de uns bafafá que estava acontecendo no estado de São Paulo, né? E a gente fiquei vendo aquilo. Parece que, assim, a parte de votação, o movimento político, tá parecendo um reality show, né? Tá parecendo um reality show, um BBB Brasil da vida, tipo assim. O objetivo da eleição, praticamente que ninguém tá conscientizando. Os debates na qual os eleitos, né, os candidatos, têm a oportunidade de fazer é para quê? É para buscar mostrar ao público quais são os intuitos, né, as intenções deles, para que a população saiba, a candidato fulano de tal tem tais propostas, né? Só que, pelo menos o que eu vi, tá totalmente fora, tá mais um ofendendo o outro. Se quer brigar, vai pro MMA. Vai pra luta livre e praticamente a população inteira, né, fica tomada com essas coisas, né, como se fosse um entretenimento, né. Isso faz parte de estratégias do governo, né. Antigamente, por exemplo, aquelas épocas antigas, Roma, tudo, por exemplo, existia o trabalho escravo. E quando os escravos, né, pensavam em começar a fazer alguma rebelião, alguma coisa, uma das estratégias dos manipuladores senhores era criar o quê? Entretenimentos.
né? Essa engenharia da informação que eu chamo, né? Isso já é bem antiga, né? E quem dominava essas coisas e tem esse entendimento são os grandes, né? Os maliciosos, né? Eles entenderam que se eles deixarem a mente da população entretida com algo, com conta para pagar, com preocupações, eles têm menos tempo para pensar em mudança, em melhoria, em pensar em fazer uma rebelião, por exemplo. Aqui no Brasil é muito notório. No exterior as pessoas se levantam e fazem as coisas acontecer. Aqui não, né? Aqui não tem muito esse movimento. Há uns 5, 6 anos atrás, eu lembro até tinha um vídeo que viralizou aí na rede, um americano chamando, né, os brasileiros de burro, né? Vocês brasileiros, vocês são burro, falou acho que de preço de carro, de gasolina, é produzido aí no país de vocês e vocês pagam mais caro do que nós que estamos aqui em outro país, porque vocês não se mobilizam, vocês não tomam atitude para mudar. E o momento de mudar é nessa ocasião atual aqui agora, que é na hora da eleição, porque quem coloca eles lá somos nós. Só que somos nós sendo manipulados por eles. E ainda mais agora com essas palhaçadas, eu entendo dessa forma, uma palhaçada, porque é uma coisa muito séria. É uma coisa séria, que está relacionada à coordenação de um país, né, um governo. É uma coisa séria. E o que a gente vê é palhaçada, né? Entretenimento. E a população está tão anestesiada que não enxerga isso. Então espero que esses vídeos, né, que estamos aqui todo dia de manhã cedo falando algum assunto, venha lhe ajudar a abrir os seus olhos para que você, se você até então estava fazendo parte dessa maioria, que você, desperte e saia fora disso daí. Inclusive esses vídeos aqui que eu estou gravando de manhã cedo, eu coloquei uma playlist no YouTube com o nome Despertar. Então, por que eu coloquei esse nome? Que esse é o meu desejo, né? Através de nós estarmos aqui todo dia de manhã cedo, o objetivo inicial era dar um bom dia e falar alguma coisa para você ter como reflexão durante o seu dia, né? E qual é o objetivo? Tudo tem um objetivo, para lhe despertar, né? Então tá lá, o Despertar da Matrix é o nome da playlist. Ou seja, a Matrix é o sistema. É o sistema. Então, o meu desejo, né, nesses vídeos é de desejar um bom dia e também te proporcionar alguns assuntos para você refletir e que assim ocorra uma expansão mental. E você desperte da Matrix, se desperte desse sistema, que a maioria, mais de 90% da população, ela vive presa no Matrix. Como eu acabei de falar o exemplo, eu quando era pequeno também era assim, os pais ensinavam, né, a ter, né, se esforçar nos estudos, para ter, né, ter um bom estudo, uma boa escola, fazer uma boa faculdade, para ter um bom emprego. Quando eu voltei do Japão, meus pais ainda não entendiam o meu propósito, né, do Instituto de Desenvolvimento Humano, então a vontade deles era que eu fosse trabalhar na Honda, na Toyota, nessas empresas que eu trabalhei no Japão durante alguns anos, né? Trabalhei como tradutor, intérprete, instrutor, né? E assim, eles queriam que eu fizesse isso. E eu, não quero. Eu ainda era solteiro na ocasião, então a gente obedece, a gente ouve os pais. E eu lembro, eu acho que eu tenho até aqui guardado ainda, eu escrevi uma carta que tinha uma vaga que na época era o Honda Civic, né? Tinha aquele Honda Civic e os faróis do Honda Civic, ele era exportado, né, do Japão para o Brasil. Então tem a Honda, aí tem as empresas, né, associadas, né, que presta serviço, que entrega as peças. E a empresa que fornecia, né, o farol do Honda Civic, na ocasião, estava, acho que, passando por uma certa dificuldade, né? Então, para reduzir o custo,
Eu estava morando na época em Hortolândia, tá? Estado de São Paulo, e lá entre divisa Hortolândia e uma cidade chamada Sumaré, tem a Honda lá. E próxima também tem a Toyota, ali em Sorocaba. E então assim, estava tendo para reduzir, acho que o custo, esta empresa que era lá no Japão, né, estava vindo aqui no Brasil, montar uma empresa aqui para fabricar ou montar os faróis aqui para fornecer para a Honda, para não, para acho que reduzir custos, né? Eu não ter o risco de perder, né, a bocada, né, a posição dela, né, ali dentro, né, como fornecedora da Honda. E o escritório de RH, que estava responsável em atender esse presidente dessa empresa, não sabiam como lidar, mediante cultura ser diferente, não ter pessoas para traduzir. E aí foi na ocasião que meus pais estavam querendo colocar lá na Honda. Aí eles pegaram e, né, falaram que tinha essa vaga, né? Aí eu tinha que trabalhar como se fosse mordomo, tinha que dirigir, morar perto dele, primeiramente, né? Para qualquer necessidade desse presidente, que era japonês mesmo, né? Poder pegar, levar no hospital, levar para reunião lá na Honda, acompanhar, traduzir ele, ser um mordomo babá, faz de tudo. E eu falei, não quero isso, mas tantos pais ficaram ali. E eu peguei e falei, tudo bem. E fiz uma carta lá, mais ou menos quanto que eu acho que precisaria ganhar. Eu lembrei mais ou menos do salário do Japão, falei, acho mais ou menos o valor X, né? E expliquei, dei algumas dicas, né? Olha, o japonês, ele é assim, assim, assado, vocês precisam tomar esses cuidados, né? Eu escrevi uma carta em japonês, né, se apresentando, né? Eu sou Citácio Osaka, tal, para essa empresa. Eu digo graças a Deus, né? Graças a Deus que não concluímos de eu ir trabalhar lá, porque eu não queria. Porque desde que eu cheguei aqui tem esse propósito no coração e eu não queria estar trabalhando fechado em nenhum lugar para assim, dentro do meu pensar, né? Para não comprometer o meu tempo, o meu horário. Então teve essa ocasião, mas o que eu tô querendo dizer? Meus pais, como todos, também, né? Ou seja, buscaram me orientar dessa forma. E para eles não estão fazendo nada de errado, eles estão supostamente pensando no bem do filho ou da filha. Então, para eles, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, não, se nosso filho entrar na Honda, como ele fala, lê, escreve tudo, ele vai rapidamente crescer lá e vai ter um salário bom, vai conseguir garantir uma vida boa no futuro, né? Essa era a ideia deles, né? Como é na grande maioria da população, dos pais, né? E eu não tá errado, né? Porém, eu fui desperto. Me despertaram dessa Matrix já muitos anos atrás. Então, Albert Einstein, ele fala isso, né? Uma mente que se abre para uma nova ideia, ela não consegue mais voltar ao seu estado original. Então, ocorreu isso comigo, né? Meus olhos se abriu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu conheci essa realidade. A minha área na qual eu me formei no Japão é na área da engenharia mental. Então a gente estuda muito como que funciona a psique humana, a mente humana. E nós sabemos que a maioria dos resultados dessas pesquisas são utilizadas pelo governo para a manipulação da massa. E a maneira mais simples, mais utilizada em nível mundial, é através de desenvolver-se ideologias. Em outras palavras, cultura, ideias. É uma ideia, só isso. Igual esse exemplo, é uma ideia que foi implantada na cabeça dos nossos pais. E eles acreditam cegamente naquilo, passaram a viver, lutar em prol disso, né, em ter um bom trabalho, para dar uma condição melhor para os filhos, e assim sucessivamente. E a corrente for continuando. Mas os grandes estão lá no topo, que usando-se da engenharia mental, engenharia da informação ou manipulação da informação, já trabalha isso de forma intencional.
E se a gente observarmos, eles estão trabalhando em gerar formigas operárias. Essa é a realidade. Eu já comentei, né, acho algum vídeo aqui. Eu sou um excelente funcionário. Eu gostaria de ter uns 10 funcionários como eu. Ninguém precisa me cobrar. Me dê uma missão. Eu tenho um sistema de automonitoramento. Eu me cobro sozinho, ninguém precisa me cobrar. Eu tenho responsabilidade no que foi me atribuído. Porque eu fui muito bem treinado no Japão. Então, eu sou um funcionário de elite. Qualquer dono de empresa pode contratar eu, colocar como CEO, que eu vou cuidar muito melhor do que talvez ele da própria empresa dele. Porque eu sou detalhista, eu sou minucioso. Porque assim eu fui treinado a minha vida inteira no Japão, até que despertei. Então hoje eu não busco mais trabalhar para os outros, busco trabalhar em prol dos projetos que eu tenho no meu coração, em prol de ajudar as pessoas, principalmente a abrir a visão, para o despertar da Matrix. Depois que a pessoa despertou, ela pode fazer a escolha. A questão é que as pessoas não estão sendo tomada delas o direito de livre-arbítrio, o direito de escolha. O sistema já modelou de uma forma na qual as pessoas não têm a escolha. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que vai fazer agora uma faculdade, um recém-adulto, né? Na faculdade, por exemplo, deveria-se ter a opção dela escolher ela ser uma empreendedora, uma empresária ou ser uma mão de obra para um terceiro. Porque as faculdades, a gente paga caro na faculdade para os nossos filhos, é para eles serem moldados para serem mão de obra de terceiro. Essa é a realidade. Pensando nesse quesito, a faculdade deveria ser gratuita. Quem deveria bancar as faculdades são as empresas que querem a mão de obra qualificada. Os hospitais estão em falta de médico, de enfermeiro. Então, eram os hospitais, os órgãos, né, hospitalares que deveriam ter um sistema de bancar as faculdades. Ou até as próprias faculdades hospitais ter as faculdades integradas, na qual iriam preparar mão de obra qualificada, médicos qualificados, enfermeiras qualificadas. Então, a lógica, seria isso. A empresa automobilística, vamos dizer, por exemplo, a Honda, a Toyota, a Suzuki, Nissan, eles querem mão de obra qualificada, então eles deveriam ter o centro deles de formação, de capacitação, que seria a faculdade de mecânica. De mão de obra ali para a produção e assim sucessivamente, porque a gente temos que pagar para ser formado um peão, que é indiferente que você trabalhe na Honda, tenha um cargo bacana, você pode ser até o CEO da empresa, é peão de qualquer forma. A única coisa que é um peão de elite ou um peão mais ralezinho. Mas a realidade é que somos peão do mesmo jeito. Esse é o sistema. Essa é a Matrix, que já foi modelada para isso. E ninguém teve escolha. Ninguém escolheu. Quantas pessoas aí crescem, se formam em uma determinada profissão que é praticamente herdada dos pais. Meu pai era isso, aí ele cresce vendo, achou legal, aí segue o caminho do pai, ou a filha segue o caminho da mãe, ou o pai e a mãe ouvem falar que tal profissão é boa, remunera bem, aí passa a fazer o quê? A incentivar os filhos a se tornarem. Hoje em dia isso aí é até triste, né? Quando eu era mais jovem, eu lembro que as profissões, elas não eram escolhidas em foco assim, sonhos, quando a gente perguntava para uma criança.
não era baseado em dinheiro. Hoje em dia é baseado no dinheiro. Quanto vai ganhar? Um médico, por exemplo, paga caro tudo na faculdade para ser um médico, mas porque considera-se que vai ter uma boa remuneração. Anteriormente, quem queria ser médico que era quê? Aquelas pessoas que tinham um sentimento mais humanitário, realmente de ajuda ao próximo. Ou talvez na sua infância viu alguma cena assim forte que marcou, né? E algum parente doente, um amigo doente, e ele queria ajudar, não podia, não tinha condição, aí nasce aquele desejo, quando eu crescer eu vou ser um médico para ajudar as pessoas. Era em cima desse sentimento. Hoje não, hoje em dia é em cima de dinheiro. Por isso que tem uns tantos médicos aí insensíveis, né? Então, assim, tem muita coisa, né? Muita coisa aí que a gente deveria repensar. E, inclusive, esse é um dos momentos de repensar, né? Momentos de eleição. Era momentos de repensar os rumos das coisas. Mas o sistema, através de utilizar-se de celular, de televisão, YouTube, TikTok, redes sociais, né? Eles têm trabalhado de uma forma tão intensa, manipulação da informação, manipulação da massa, que as pessoas parecem um fantoche, realmente parece um fantoche. E vou ser sincero com vocês, manipular um ser humano é uma das coisas mais fáceis que tem. E existem diversas formas, através da dor, através do prazer, através de implantar sonhos. Quantas pessoas sonham um sonho que não é dela? Muitas. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu quero ter tal carro, de tal cor. Mas nem ela sabe porque ela quer uma Porsche, sei lá, uma Porsche verde abacate. Eu acho que um verde parecido com aquilo ali. Mas nem ela sabe. Quando vai ver é por influência de alguém, um influenciador. Que por trás existe um trabalho de marketing, de publicidade dessas grandes empresas trabalhando, divulgando aquele carro com aquela cor. Então, assim, hoje o ser humano ele é muito fácil de ser manipulado. É a mesma coisa que tomar doce da boca de criança. Infelizmente, para quem tem o conhecimento. Então, o meu desejo, né, através de gravar esses vídeos, é ajudar, né, vocês a refletirem um pouquinho mais, para conseguir pelo menos um pouco se desvincular, né, se despertar desse sistema, dessa matrix, e conseguir começar a viver uma vida um pouquinho mais genuína. Não uma vida onde os trilhos já foram traçados, onde você não tem escolha, né? Porque Deus fez nós, eu falo assim, Deus, né? Para que nós venhamos ser livres. Só que o sistema na qual nós vivemos hoje, livre escolha, é o que cada vez mais e mais está ficando escasso. Não vivemos mais a época da escravatura, mas dos escravos, mas na verdade ele só mudou de figura. Ficou muito mais ficou muito mais sistematizado, muito mais eficaz, porque os grandão aprenderam a exercer a escravidão na mente do ser humano. Hoje em dia é muito na moda. Hoje mesmo cedo eu estava vindo, tinha uma pessoa na minha frente, eu vi aqui atrás do pescoço dela. Desde jovens, né, adolescentes, né, assim, 14, 15 anos, aí você já começa a ver com tatuagens, né, virou moda, né. Tatuagem, antigamente era uma coisa meio vergonhosa, era de presidiário, era a marcação aqui, a gente fazia, né, as pessoas faziam na cadeia, então era presidiário, era bandido, era vagabundo antigamente, né, que era a visão que se tinha, né.
Em algumas empresas, ainda no Japão mesmo eu lembro, era perguntado se tinha tatuagem. Porque não é uma coisa bonita, né? E os primórdios, por exemplo, da tatuagem, quando você vai buscando as origens mais remotas, a tatuagem é a marcação que se fazia em animais, que ainda hoje, em alguns casos ainda se faz, aquele ferro quente vai lá e queima o animal, a pele, né? Então, assim, tatuagem, as origens, é isso, é marcação. Animal, marcação de escravo. Então, um escravo, depois mesmo sendo livre, ele buscava esconder aquela marcação. Então, assim, a tatuagem, ela desde o começo, o que ela traz, o histórico dela é algo negativo, é algo mal, ruim, algo vergonhoso. Só que olha para você ver o que a engenharia da informação, a manipulação de informação, ou a implantação de ideologia pode fazer. Hoje as pessoas vão por si, pagam para fazer uma tatuagem. Em alguns casos paga caro se for um tatuador famoso. Se eu não me engano é Hong Kong que eles fala que é a capital da tatuagem, né? Uma vez eu ouvi uma história de um tatuador famoso, né? De lá. Geralmente sai esse campeonato, essas coisas, né, para ser quem é o melhor. E esse tatuador famoso foi questionado, né? Uma entrevista foi perguntado a ele quais são as tatuagens, os nomes, as escritas que são mais solicitadas. E ele respondeu que as palavras que são mais solicitadas são tudo palavras com teor negativo, pejorativos, palavras que baixam a pessoa, rebaixam a pessoa. Não são palavras positivas, paz e amor, tipo assim, sucesso, não. São palavras negativas, de teor pejorativos, né? E aí ele pegou, pra você ver como ele também já entendia, é o observador, né? Como relaciona com muitas pessoas, começa a observar, né? O perfil, as pessoas. E ele falou uma coisa interessante, falou: quando as pessoas vêm até a mim e me solicita para fazer uma tatuagem nela, na verdade, na mente dela, o coração dela, no psicológico dela, ela já está tatuada. Ela já está tatuada. Tipo assim, eu não presto, eu não vou ser ninguém, eu não vou ter sucesso na vida, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom filho, eu não tenho valor. Ela já está tatuada dentro dela. E o ato de ir lá e pedir para fazer essa tatuagem, ela está fazendo uma afirmação na vida dela. Ela está marcando ela, né? Então, assim, é cruel, mas essa é a realidade, para você ver. A realidade que esse sistema tem colocado as pessoas. Então, comecei com bom dia e hoje minha vontade desejo que esses vídeos tragam alguma reflexão para a sua vida, no sentido de te ajudar a abrir os olhos, despertar um pouquinho mais e assim começar a conseguir viver uma vida um pouco mais genuína. Um pouco mais genuína. Como vai ser? Eu não sei. Mas não é complicado não. Porque nem todo mundo deseja a mesma coisa do outro. Eu, por exemplo, citei o nome Porsche. Eu não acho graça nenhuma em carro Porsche, em Lamborghini, Ferrari. Eu não acho graça nesses carros. Eu já gosto de outros carros, igual antigamente eu usava Skyline, RX-7, Silvia, para fazer drift, é muito bom. Se fosse colocar uma Lamborghini, um carro desse, eu prefiro esses outros. É gosto. Gosto não se discute. Então, a nossa felicidade, o que para resumir, ela não está nas grandes coisas, ela está nas coisas simples.
Nem todo mundo que se tornar um milionário, ou sei lá, que intenta se tornar um milionário, quer comer caviar. Igual antigamente falava muito, caviar era comida de rico, né? Nos filmes e tudo mais. Para quem não sabe, caviar é ovo, ovinho de peixe. E aquilo não é muito gostoso não, eu já comi no Japão, né? Tem muita essa cultura de frutos do mar, então a gente come no final do ano, mas não é muito gostoso não. Então, até esse caviar também é ideologias que foram implantadas. Por ele ser algo raro, né? Que é tirado de um peixe, um tubarão de água doce. Um tubarão do mar, né? Existe um tubarão, ele é um pouquinho menor, e ele é de água doce. Ele é muito raro. Então, por ser raro, atribuíram esse valor caro nele, né? Mas não é nada gostoso, não. Eu sou bem mais uma comidinha simples, caseira, brasileira, do que um caviar. Então, a vida da gente, a felicidade, ela não está nas coisas grandes, complicadas, não. Está nas pequenas coisas. E se você, não 100%, mas um pouquinho, que você desperta mais da matrix, do sistema, você já consegue enxergar um pouco melhor as coisas e começa a conseguir ter uma vida mais genuína, um pouco mais genuína e um pouco mais feliz. E meu desejo é assim, que você viva uma vida, nem que seja 1% a mais feliz. Que nós viemos esse mundo, não foi para sermos infelizes, nem peão dos outros. Foi para ser feliz e viver a nossa vida. Eu estou lutando em viver a minha. Espero que você lute para viver a sua também. Cada dia de uma forma mais feliz, mais agradável. Não só consigo, mas com as pessoas que te rodeiam e com o seu ecossistema onde você está inserido ali também. E, diferente do que você possa estar a passar, ainda há esperança para você. E isso digo de forma científica. Então, há esperança para você. Quarta-feira, começo, meio e fim, estamos no meio da semana. Agora, hoje é um dia de você dar uma observada, uma analisada, se o resultado está bom, se não está. Se não está, vê o que está acontecendo aí, dá uma ajustada para que o fim da semana chegue de uma forma com um resultado, uma performance melhor para você. Que Deus abençoe seu dia. Tenha uma excelente quarta-feira.